A pergunta deles é: como escolher um lugar para alugar? Então, olha só, tem várias coisas que você precisa levar em consideração, tá? O ponto para uma escola física talvez seja o mais importante de tudo. Uhum. Então, olha só. Primeira coisa que você precisa pensar, qual é o seu público-alvo? Se o seu público-alvo, você quer atingir um público com um ticket mais alto, né, que pague mais, você tem que procurar uma região que tem que comporte esse ticket, né? Às vezes, pode ser no centro da cidade, porque as pessoas podem optar por sair do trabalho na hora do almoço, talvez o centro reúna mais lugar para chegar de um ônibus, seja mais acessível. Então, você precisa entender isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, atualmente o centro está um lugar péssimo. Ninguém abre mais nada no centro. Mas já foi no passado, bom, né? E várias escolas de música abriram no centro. Isso muda, né? Isso muda. Então você precisa entender isso, porque às vezes você pode buscar um bairro de maior poder aquisitivo, mas a galera fica fora do bairro o dia todo. E só volta em determinado hora do dia, ou às vezes não. Uhum. Né? Por exemplo, aqui a nossa escola é num bairro chamado Barra da Tijuca, que é um bairro de alto poder aquisitivo. Existem outros bairros também no Rio de Janeiro, como Leblon, Ipanema, que comportam até tickets mais altos. Uhum. E são bairros interessantes para quem procura esse tipo de ticket, porque você consegue de 9 da manhã a 9 horas da noite trabalhar. Não é só um bairro residencial, é um bairro comercial, né? Exatamente. Então, ali você consegue de boa. Então, primeiro definir isso, quem é o público-alvo, poder aquisitivo desse público. Se, por exemplo, isso é um trabalho de pesquisa, tá, gente? Isso é um trabalho de pesquisa. Você precisa pesquisar isso antes. O que a gente fala de cara vai abrir uma escola, faz um modelo de negócio. Sim. E no modelo de negócio tá lá, ponto. Comercial. A gente ficou 6 meses olhando, pesquisando. Então, vou botar dentro da nossa realidade, tá? O que a gente estava buscando? O que foi importante lá? Tá, pra gente não é uma escola de bairro. Nós sempre tivemos essa visão. Nós não estamos abrindo uma escola para só comportar os alunos do bairro. Nós estamos fazendo uma escola que vai comportar alunos de outras cidades, outros bairros. Isso sempre foi uma realidade pra gente. Por quê? Porque nós somos uma escola focada na didática, sempre foi focada na formação do profissional, pegar um músico que já é profissional ou que queira se tornar profissional. Então veio gente de lugares distantes. Sendo assim, precisa ser acessível para essas pessoas. Isso é interessante. Através de quê? Ônibus e metrô. Então, quando a gente abriu a escola, optou por aquele ponto ali, não existia um metrô, mas era uma promessa já em construção de que abriria um ponto, metrô, que seria o ponto mais próximo da Barra da Tijuca. Então, quando eu abri a escola... que era praticamente quase em frente à nossa escola. 5 minutos da nossa escola. Então, eu falei pra Tati, isso vai ser um ponto importante pra gente, porque é na Barra da Tijuca, a gente queria abrir na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um bairro enorme. A gente poderia ter aberto outros lugares. Nós vimos outros lugares perto de um terminal rodoviário, mas a gente percebeu que perto do metrô seria mais interessante, porque também passa ônibus em frente, então a galera que para no terminal rodoviário poderia esticar até lá. Isso. Então a acessibilidade é muito importante. Lá na nossa escola tem estacionamento próprio, então quem vem de carro, é uma pessoa que vem de metrô, ônibus, Uber, tudo acessível, em frente a um shopping conhecido também da Barra de Tijuca. Então o ponto comercial é essencial. Se você não pensa nisso, você está perdendo a maior oportunidade, até porque a sua escola, o letreiro dela é um outdoor ambulante. É verdade. O seu letreiro é onde você vai estar colocando a sua propaganda sem pagar nada, né? É um outdoor fixo ali, na verdade, fixo, né? Então, bem legal, viu, galera? Anotem aí. Primeiramente, para você escolher um ponto, você vai fazer uma pesquisa de mercado, vai entender qual cliente que você quer alcançar, vai entender a acessibilidade até a sua loja, para aí pensar em alugar alguma coisa, né? Porque antes disso, ele deveria pensar qual é o meu público-alvo, qual é o meu aluno ideal. Ontem eu estava falando com um aluno do PME, tá? Que ele optou por abrir a escola num bairro, numa cidade pequena, num bairro de poder aquisitivo baixo. Então ele trabalha com um ticket muito baixo. Desde o início eu falei para ele, cara, não acho que seja uma boa estratégia, é melhor você mudar para um lugar mais central da cidade, né? E ele recentemente mudou para um lugar mais central, ele já conseguiu dobrar o ticket dele só de ter mudado de lugar. Né? Quando ele entrou na escola, ele ainda não tinha não tinha feito essa mudança. Depois que ele entrou no PME, ele seguiu a sugestão e conseguiu dobrar o ticket dele. Porque se teu ticket, você trabalha com um ticket muito baixo, muito apertadinho ali, você não tem margem. Né? Não consegue escalar, crescer o negócio. É muito complicado.
Uma outra pergunta aqui que eles fizeram, que eu acho que quem vai responder sou eu, como organizar as finanças? Em outros podcasts a gente já falou sobre finanças, então se você não assistiu os outros episódios, assistam. Sempre tem algum ouro escondido ali para você que quer montar o seu negócio. Na verdade, galera, esse podcast é direcionado para você que é professor de música ou dono de escola. Aqui a gente conta os detalhes, os pulos do gato de dentro de um bastidor de uma escola de música. Então, os outros podcasts também sempre tem alguma coisa que dá para extrair e dá para utilizar, ok? Como organizar as finanças? Primeiramente, vai começar com a organização básica, que é separar a sua finança da finança da escola. Muita gente, Matheus, comete esse erro. Acha que o dinheiro que entra ali naquele CNPJ representa totalidade o salário daquele CPF. Vamos falar mais claro? O professor, né, que ele abriu um MEI, ele não entendeu que ele é uma empresa. Isso é até uma coisa engraçada, porque outro dia o Matheus até falou para mim, Tati, cuidado como falar para o professor de música que ele é uma empresa. Mas, gente, não é a Tati que está falando. Na verdade, a partir do momento que você faz um MEI, Matheus, o governo te vê como uma empresa. Ele é um microempreendedor individual, ou seja, ele é uma empresa de uma pessoa só. Então, você precisa se ver como empresário também. Empreendedor, empresário tem outras coisas, como um empreendedor. Então, você tem que entender, para começar com essas finanças, entender que o dinheiro que vai entrar para esse MEI não é na sua totalidade seu. Que esse dinheiro tem que pagar os custos dessa sua empresa. Ah, mas tô começando agora, Tati. Sou solteiro, tô dentro da casa da minha mãe. O dinheiro, eu sou MEI, mas o dinheiro que entra é só meu. Então, tudo que entrou 1.000, eu vou gastar 1.000. Então, olha só, a verdade é o seguinte, eu super entendo, eu vou te dizer, aproveita isso aí, porque isso, quando você começar a namorar, já piora. Casou, piora mais. Tendo filho, nada mais é seu. Então, então, se você não começar agora, que você é pequenininho, a entender que aquele dinheiro que entra, você precisa pegar uma parte daquele dinheiro e guardar, que uma parte daquele dinheiro é seu salário, ok? Já que você está começando e não tem contas a pagar, uma parte daquele dinheiro é seu salário e uma parte guarda numa conta, faz um fundo de caixa, para que no futuro você tenha um fluxo de caixa, você tenha dinheiro para movimentar, que você pode começar a pensar em alugar um lugar, em criar algo seu, mesmo que seja pequeno. Eu sei que aqui tem professores que nos acompanham que nunca pensou em abrir uma escola. Mas, gente, você não precisa ser dono de uma escola, mas você pode abrir uma sala para você trabalhar de forma mais organizada, ter um espaço arrumadinho, um lugar para você sair da zona de conforto da sua casa ou da casa das pessoas e ir para um espaço que é seu. Então, para isso, você vai precisar de se organizar com as finanças. Uma parte daquilo que entra é da empresa. A empresa precisa de começar a ter algum dinheiro. E depois, se você já tem uma escola e já tem uma empresa firmada mesmo, com mais de um funcionário, você precisa de ter uma conta empresa, você precisa de ter uma conta com CNPJ, né? Todo o dinheiro que você recebe, você bota nessa conta. E a partir do momento que você tem essa conta, todos os pagamentos terão que ser feitos através desta conta. Só isso já gera uma organização de forma automática. Entendeu? Então, eu não sei mais o que eu deveria falar para essa pessoa que está começando. Mas eu acho que se você já começa assim, já vai evitar que no futuro as coisas desandem. Você já tem um pouco mais de chance de dar certo, vamos dizer assim. Eu acho que se você abre uma empresa com consciência do que é uma empresa, você vai ter uma reserva para abrir, né? Pelo menos para que você consiga ter o ponto de inflexão. Porque você já abre no dia 1, você já tem despesa. Uhum. Por mais que... mas o cara me deu 3 meses de carência. Mas não é só isso. Tem luz, não, mas água. É porque a gente está falando aqui, isso está super certo. E esse, gente, é o caminho. Mas é porque aqui ele fala também daqueles professores que são empreendedores, que já são MEIs, mas que ainda não tem um lugar. Então, se esse cara que não tem um lugar não pensar em ter... ou se pensar em ter, ele tem que ter esse fundo. Então, enquanto ele ainda não tem gasto, ele tem que juntar. Mas é exatamente isso que eu falei. Ele já vai entrar ali com um caixa feito. Tá. Você falou dessa conexão. Então, antes... Você vai abrir a escola ali, o teu espaço, você já tem um caixa que vai te segurar 3 meses. Tenho 3 meses aqui de todas as minhas despesas pagas. Então, independentemente se tiver
um aluno ou dois. Sim. É muito arriscado, né? A gente, às vezes, ouve umas histórias bonitas de gente que abre com dinheiro de cheque especial, por exemplo. Flávio Augusto, né? Pegamos 20 mil de cheque especial, aí no segundo mês, né, a gente tinha 100 alunos. Cara... É 1 em 1000, é uma história dessa. Mais, né? É Acho muito que é mais, 1 em 1 milhão, assim.